Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma edição desta noite informativa de segunda-feira. É um prazer imenso estar em vossa companhia. José Moyane já repousa na Praça dos Heróis Moçambicanos. Os restos mortais do Tenente-General foram depositados na cripta depois de cerimônias fúnebres dirigidas pelo Presidente da República no Passos do município de Maputo. Quatro dias depois da morte de José Moyane, o país prestou esta segunda-feira a última homenagem a um dos mais destacados libertadores da pátria. As cerimônias fúnebres começaram no meio da manhã, com o corpo presente no Salão Nobre do município de Maputo. Além de familiares, estiveram presentes combatentes de luta e colegas de trincheiras, titulares de órgãos de soberania, membros do Conselho de Ministros e antigos governantes, com destaque para o antigo estadista Joaquim Chissano. Foi notória a ausência do ex-chefe de Estado Armando Guebuza, mais tarde justificada por motivos de saúde. Tal como estava previsto, o Presidente da República chegou ao município à 1 da tarde. Acompanhado pela esposa, Filipe Nyusi prestou a última homenagem a José Moyane e de seguida saudou a família do Tenente-General. Depois de mensagens da família, dos combatentes e da Frelimo, Filipe Nyusi fez o elogio fúnebre, onde destacou as qualidades humanas e o patriotismo de José Moyane. Este é um dia particularmente triste para todos nós. Perdemos um dos nossos, um dos melhores dos que deram um passo em frente quando os imperativos da luta pela independência nos chamaram. O nosso hino nacional celebra a nossa pátria de heróis. O general José Parchani Moyane foi um desses heróis. A sua dedicação à causa da libertação da nação moçambicana ocupou toda a sua vida. É por isso que choramos a perda deste grande moçambicano, deste herói nacional que nos ajudou a sermos mais moçambicanos, a sermos mais Moçambique. Não choramos, porém, apenas a tristeza de uma perda. Celebramos uma vida que foi a nossa partilhada por todos, nós de todas as gerações de homens e mulheres. No general José Moyane, celebramos uma geração de moçambicanos que foi marcada pela generosidade, pela coragem e pela abdicação dos seus próprios interesses pessoais. É por isso que dizemos com gratidão e com antecipada saudade: muito obrigado, Tenente-General José Parchani Moyane. Terminada a cerimônia no município, seguiu-se para a Praça dos Heróis, onde o cortejo fúnebre chegou por volta das 16 horas. Depois do chefe de Estado entregar as insígnias de heroicidade de José Moyane à família, a urna foi transportada pelas Forças Armadas até a cripta, onde jazem os restos mortais. Seguiu-se a deposição de flores em memória do Tenente-General, primeiro pela família, depois pelos combatentes. Depois de seguir o ritual, o chefe de Estado retirou-se da praça, onde foi depositar o primeiro herói que tomba no seu consulado.
José Moiane dizem que não se pode falar da família Moiane sem recordar o homem que escreveu o seu apelido na história de Moçambique e fora das fronteiras nacionais. Pela dimensão da tragédia, custa-nos fazer uma mensagem de adeus. Para nós, tudo parece perder o seu sentido. Tudo parece ficar pequeno demais diante de tanta dor e tamanho sofrimento. Tudo fica pequeno porque não se pode falar da família Moiane perante a triste ausência do seu grande obreiro, o homem que escreveu de forma indelével o nome da família, quer nos anais da história de Moçambique, quer mesmo fora das nossas fronteiras, pois a sua passagem pela China, Coreia do Norte e Tanzânia deixou registrada em letras de ouro o seu nome, o nome da família Moiane. A incerteza do futuro tomou conta dos nossos corações quando a notícia da tua inesperada partida para a vida eterna nos acolheu de surpresa. A tua bravura, vivacidade, coragem, amor e carinho construiu em nós a ideia da tua imortalidade. De fato, Pai, homens da tua estatura nunca morrem, pois que os seus feitos são eternizados por serem de uma dimensão imensurável. Contudo, custa-nos acreditar que este é o nosso último adeus, numa altura em que nós, os teus filhos, estávamos ávidos em celebrar os teus 80 anos de vida a 28 de novembro do corrente ano. Mas quis o destino que a 19 de fevereiro, de forma indescritivelmente chocante, o fim da trajetória de um homem que ainda tinha muito para dar à sua família e ao seu país nos deixasse. Antigos governantes dizem que José Moiane é o exemplo da dedicação de um combatente pelo povo moçambicano e o seu legado deve ser recordado e seguido pelas gerações mais novas. Liquidação geral do colonialismo português em todas as suas formas e manifestações. Formação de um governo do povo, pelo povo e para o povo. Reconstrução econômica e desenvolvimento da produção a fim de transformar Moçambique de país colonial e subdesenvolvido num país economicamente desenvolvido, moderno, próspero e forte, a unidade nacional e integridade territorial. Estas foram as bases principais que constituíram motivação para a participação na luta de libertação nacional de José Moiane e todos nós, seus correligionários. É com profunda mágoa e consternação que a Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional recebeu a triste notícia do desaparecimento súbito do seu membro, o camarada Tenente-General na Reserva, José Moiane. Mais uma estrela de libertadores da pátria moçambicana se apagou. Queremos com isso elevar bem alto a glória, a vida e os sacrifícios consentidos pelos combatentes da luta de libertação nacional, que sem os quais não teríamos hoje a independência nacional, a maior conquista do povo moçambicano. O antigo presidente da República, Joaquim Chissano, diz que José Moiane foi um combatente sensato e destemido e que pode ser recordado através do livro que ainda em vida escreveu. O Moiane era um combatente sensato, destemido, cheio de iniciativas, que contribuiu para a expansão da luta na província de Tete. Aliás, ele substituiu alguns dirigentes que não estavam a fazer o trabalho corretamente em Tete, mas ele conseguiu trazer a luta ao seu auge, e o que permitiu a travessia do rio Zambeze, do rio para Manica e Sofala. Ele já fez uma coisa muito importante, que ele escreveu o livro. Eu penso que deviam ler o livro dele. E aqueles que não sabem ler, portanto, ou melhor, aqueles que sabem ler deviam divulgá-lo de várias formas, né?
os que pudessem deviam divulgar nas escolas, porque é algo que não se deve esquecer para se poder adaptar essa abnegação dele aos desafios atuais. O secretário-geral da Frelimo diz que continuar com os esforços de desenvolvimento econômico e social do país é a melhor maneira de homenagear o Tenente-General na reserva, José Moiane. Não há homenagem maior que se possa prestar à memória do Tenente-General José Pachane Moiane, herói nacional, que a reafirmação do nosso empenho coletivo como um povo e como uma nação, para que esta pátria hoje caminhe decididamente para cada vez mais elevados índices de desenvolvimento e bem-estar, sempre em paz e com a unidade nacional, como nosso estandarte coletivo que devemos brandir no cotidiano com orgulho e com o sentimento patriótico de sempre. A direção do nosso partido, a Frelimo e os seus militantes, bem como todos os combatentes da luta de libertação nacional, inclinam-se perante a memória do combatente em todas as frentes, do camarada de todos os momentos e do patriota cujo perfil e fidelidade às causas da Frelimo e da nação moçambicana lhe confere o direito de figurar nos anais da nossa história. E para análise dos temas que marcam a atualidade, temos para esta noite como convidados os senhores Alberto Ferreira, Fernando Gonçalves e Samit Tambel. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Foram hoje a depositar os restos mortais do herói nacional José Moiane. Esta cerimónia de Estado que foi reservada foi não algo merecido, olhando para aquilo que José Moiane foi. Eu vou começar mesmo pelo Samit Tambel. Sim, boa noite, Selma, boa noite, colegas do painel, boa noite, telespectadores da Soico Televisão. Por aquilo que tivemos a oportunidade de acompanhar da carreira do general José Moiane, até podia dizer que foi pouco o que aconteceu. Não é? É uma figura que, no contexto da história ou da luta de libertação de Moçambique, teve um papel fulcral, desde Niassa até Timanica, e depois, também no pós-independência, teve também um papel fulcral no período em que ainda tínhamos deficiência ou falta de muitos quadros. Notabilizou-se na área de governação das províncias. Então, é uma homenagem merecida e é bom quando vemos o Estado moçambicano a valorizar os seus melhores filhos, digamos, os que entregaram da sua vida os melhores momentos, a juventude, para o bem do país que todos nós amamos. Então eu acho que foi merecido. Está de parabéns o Estado moçambicano por essa atitude. Fernando Gonçalves, olhando para aquilo que é a história dos nossos heróis, constata-se que todo aquele que é considerado herói teve uma participação direta ou indireta na luta de libertação nacional. Será que a luta de libertação é o único momento em que faz os heróis? Ou seja, quem são os nossos heróis de futuro? Bom, eu penso que, boa noite, os heróis não são apenas aqueles que lutaram pela independência. Há aqui uma designação que é a designação de heróis da luta de libertação nacional. E quando se trata dessa designação, portanto, ela tem limites no seu tempo. Não é? Porque refere-se apenas àquelas pessoas que estiveram envolvidas na luta pela independência até 1975. Mas há outros heróis que não fizeram parte da luta de libertação, mas que se distinguiram noutras áreas de atividade. Heróis
pela consolidação da independência, heróis pelo desenvolvimento econômico. Aliás, nós, quando no ano passado, creio que foi no dia 25 de setembro, e muito recentemente, o antigo presidente Armando Guebuza prestou homenagem, condecorando indivíduos que se tenham distinguido pelos seus feitos na luta pela consolidação da independência, pelo desenvolvimento econômico, pela paz. Há pessoas que não estiveram na luta de libertação nacional que receberam medalhas pelo seu envolvimento nos esforços para a implantação da paz em Moçambique. Quanto ao general Moyane, eu penso que é inquestionável o seu papel na luta pela independência de Moçambique e mesmo depois da independência de Moçambique, aliás, antes da independência de Moçambique, ele foi do grupo que abriu a Frente de Tete, e a Frente de Tete foi uma das frentes mais cruciais na luta pela independência, porque havia uma barreira física que era o rio Zambeze, que era preciso atravessá-lo. E ele fez parte deste grupo que com sucesso abriu a Frente de Tete e causou danos muito sérios às tropas portuguesas. Penso que depois da independência foi governador da província de Manica, depois foi governador da província de Maputo e mesmo em termos do seu percurso militar, ele não começou como tenente-general. Sim. Ele assumiu essa patente, creio que deve ter sido em 1985, por aí em diante. E eu devo dizer que não sou das pessoas do convívio do general Moyane, mas há vezes que eu cruzei com ele e conversamos e impressionou-me como uma pessoa despretensiosa, uma pessoa sem nenhum sentido de importância, apesar daquilo que ele era, não é? E lembro-me que da última vez que me encontrei com ele, perguntei o que é que ele estava a fazer e ele disse que eu estou envolvido numa pequena machamba a produzir rosas. E eu pensei, bom, um indivíduo deste nível, os seus pares estão envolvidos em outros negócios de grande dimensão, de alta finança, e ele está numa área que aparentemente não é grande prestígio. Bem, eu acho que produzir rosas é uma boa atividade, que me dera se eu pudesse produzir rosas. Mas isto mostra a humildade da pessoa do general Moyane, que apesar de toda esta estatura que hoje pode-se ver com o tipo de exéquias que o Estado lhe dispensou, apesar dessa sua grandeza, era uma pessoa que era capaz de descer até o nível dos menos poderosos. Doutor Ferreira? Bom, eu não vou dizer o diferente dos outros, mas acrescentar algo da estatura de todos aqueles, não simplesmente de José Moyane, que deram a sua vida, se dedicaram, se empenharam. Doutor Ferreira, deixa eu cortar-lhe, mas numa situação em que já estamos numa democracia multipartidária, já não era a altura do Parlamento ter uma intervenção, quer na atribuição de estatutos de herói, ou mesmo na decisão de quem vai ou não à cripta da Praça dos Heróis? Muitos países, às vezes, discutem isso, vai ao Parlamento para uma definição mais clara. E existem também critérios, portanto, de atribuição
portanto, títulos honoríficos. Nós agora já temos, não tínhamos antes em Moçambique, temos pelo menos atribuições de títulos de herói, isso depende muito de cada estado. Para Moçambique, eu acho que ainda vamos crescendo neste sentido. É verdade também que hoje exista sempre a grande dicotomia, um problema perene e que as pessoas às vezes evitam de abordar, a questão de heróis moçambicanos que são reconhecidos por um só partido, enquanto nós estamos a falar hoje de pluralismo, de uma comparticipação, porque quando se fala de herói, significa também que existem duas teorias, de que um Estado ou uma sociedade nasce, existe do ponto de vista natural. Outra teoria diz que é uma construção humana, quer dizer, a vontade humana, portanto, artificial de construir a sociedade. E nessa construção da sociedade existem pessoas que se destacam a construir aquela sociedade. E essas pessoas que se destacam por genialidade, mas sobretudo pela coragem de enfrentar não só sacrifícios, mas até entregar-se até a última instância, a própria vida. Então isso faz com que as pessoas sejam heróis. Para as sociedades gregas e as outras, o herói é um pouco como um mini-deus, quer dizer, está entre Deus e o homem por esta genialidade e essa entrega. Alguns ainda não querem abordar este facto, porque, por exemplo, oriundos de centro e de norte, estamos a falar de Joana Simeão, de Simangos, porque que eles, nenhum desses são heróis e todos são reacionários, por exemplo. E um número considerável dos oriundos do Sul, então, são quase que imediatamente heróis. Então, aqui se cria também um problema que talvez com o tempo pode ser reconhecido e ser também redebatido. Na construção de um país, não só quem faz parte de um ideal é herói, também pode fazer parte de quem contrapõe a própria parte, quer dizer, alguém que é da oposição. Não estou a dizer que Machanguense possa ser herói, André Machanguense, mas para referirmos à personalidade simbólica hoje de José Moyane, dispensa qualquer dúvida. Quer dizer, se algum moçambicano duvidasse da grandeza e de irmos mesmo pelo aspecto de mérito, ele dispensa, porque ele é quase cofundador da Frelimo, ele apresentou e lutou em todas as frentes, no momento em que Moçambique mais precisava. Não existiam quadros, não existiam pessoas, ele mesmo não foi muito escolarizado, é preciso isso referir, que a sua formação foi simplesmente a formação militar, mas tinha que ser governante, mesmo com uma classe, digamos assim, ele tinha que responder a todas as chamadas que a Frelimo, portanto, lhe exigia dele. Para José Moyane, eu penso que ele respondeu com plenitude todas as exigências, mas hoje também é um problema sério, é o problema de termos que valorizar muito mais, não só aqueles que participaram na luta de libertação, começar a valorizarmos como já começamos. José Craveirinha, os malangatanas, porque há muitas formas de luta, sim, muitas formas de contribuição para o crescimento da sociedade. Há muitas formas, incluindo os economistas, os acadêmicos, estes estão a construir este Moçambique. Agora, lá na cripta não entram todos, por isso temos que escolher e fazer um grande esforço. É como na Igreja Católica. Vai ou não à cripta? Na Igreja Católica diz este é santo, porque o Papa... Mas existem muitos santos anónimos, grandes heróis moçambicanos anónimos, que deram as suas próprias vidas anónimas. E temos que recordar, à medida em que nos recordamos destes grandes homens que são visíveis, no caso de José Moyane, naturalmente. Eu penso que, com todo o mérito, ele é um herói moçambicano. Não há aqui contradição se é da oposição ou não, porque houve um tempo em que, não sei se o partido MDM ou o Renamo, que pretendiam também que os seus líderes que lutaram, que segundo
a própria concepção, seriam, portanto, construtores da nova democracia plural em Moçambique, teriam o mérito de serem considerados à medida de outros moçambicanos que lutaram para a liberdade de Moçambique, fossem também, portanto, considerados por todos os moçambicanos. Ferreira, vamos seguir para o nosso próximo tema. Teodade Tonguana considera inoportuno e censurável os pronunciamentos dos membros da Comissão Política da Frelimo, os quais colocam em causa o entendimento entre Filipe Nunes e Afonso Dhlakama. O antigo ministro da Justiça defende ainda que o presidente da República está acima da Comissão Política da Frelimo. É a segunda vez que Teodade Tonguana vem a público deixar a sua opinião sobre os grandes temas políticos da atualidade. Em entrevista exclusiva à STV, o antigo juiz conselheiro e membro de destaque no Partido Frelimo fala da posição da Comissão Política em relação às regiões autónomas, do Estatuto da Frelimo e do diálogo político. Vamos por partes. Posicionamento da Comissão Política da Frelimo em relação ao encontro entre Nunes e Dhlakama. O presidente da Renamo terá colocado as suas ideias, as suas propostas ao Presidente da República e este aparentemente não aceitou nem rejeitou tais ideias, mas indicou a forma, o lugar onde elas deviam ser colocadas, que é a Assembleia da República. E aparentemente o Presidente da Renamo aceitou esta proposta ou contraproposta do Presidente da República. E isso é isso que nós consideramos de extremamente positivo, porque reconduz a discussão e a decisão sobre a matéria ao fórum próprio que é a Assembleia da República. Portanto, face a isto, não havia como, portanto, entender a posição do Presidente da República de forma diferente desta percepção que ela transmitiu. Mas, de facto, a vários níveis nós ouvimos dirigentes do nosso partido pronunciando-se de forma liminarmente rejeitante de algo que ainda vai ser apresentado, que ainda não foi apresentado. Neste aspecto eu devo ressalvar um pronunciamento que eu ouvi ontem, que está fora desta corrente e que eu me senti reconfortado por ouvir, que foi o pronunciamento da Presidente da Assembleia, Verónica Macamo, aqui na Matola, num comício, creio que em Javela. Não ouvi da parte dela nenhum posicionamento de rejeição. Antes, pelo contrário, creio que ela saudou o fato do assunto se reconduzir ao fórum próprio para discussão. Eu considero que o trabalho que havia a fazer neste momento era o de estudo e análise e discussão interna em preparação do debate da Assembleia da República. E isso em todos os partidos que entram na Assembleia da República. É o que me parece. Não me parece que eles devam vir fazer o debate agora na comunicação social. Não podemos cair numa situação em que uns gritam, outros gritam e depois parece que caímos numa situação, vamos ver quem é que grita mais. E isto não leva a nada. Isto não leva a nada. Presidente da República subordinacional à Comissão Política do Partido Frelimo. O Presidente da República é o símbolo da unidade nacional. Ele é o chefe de Estado. Ele é o garante da Constituição. Ele é o comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança. É o mais alto magistrado da nação. Isto não é um título honorífico. E não pode parecer em nenhum momento que há alguma instância acima dele. Isso tem que ficar claro. Porque seja de que partido for o presidente, o partido e o presidente são vinculados à Constituição. A Constituição expressa que os partidos estão vinculados aos princípios e às normas constitucionais. É esses princípios que eu relembrei aqui, que o Presidente da República é o chefe de Estado, é o garante da Constituição, é o comandante em chefe, é o símbolo da unidade nacional, é o mais alto magistrado da nação. São princípios fundamentais estruturantes do próprio Estado.
E nenhum partido, mesmo partido a que ele pertence, escapa a isso. Portanto, não pode haver nenhuma percepção, como já por vezes ouvi aí, equívocos, leituras apressadas dos estatutos do partido, no sentido de que o presidente se subordina a alguma instância partidária. Não é bem assim. O presidente jurou uma Constituição, o presidente foi eleito pelas generalidades moçambicanas, por todos os moçambicanos, não apenas pelos membros do Partido Frelimo. O presidente é presidente de todos os moçambicanos e é precisamente por isso que ele diz que o meu único e exclusivo patrão é o povo. Diálogo político. A importância de todo este processo, a importância de tudo isto que estamos a debater, nós temos consciência que, eu tenho consciência de que estamos a negociar para evitar a guerra. Eu tenho consciência de que o espírito da iniciativa do presidente Nyusi situa-se nessa linha, de abrir o diálogo, a negociação para evitar a guerra. Porque se não negocia para evitar a guerra, vai negociar para pôr termo à guerra. E isso é dramático. Já experimentamos em 92, pôr termo à guerra é complicado. Vamos 2 anos em Roma a negociar para pôr termo à guerra, uma guerra que já durava 16 anos. Ok. E agora, mais recentemente, não conseguimos negociar para evitar o clima de confrontação militar, Muxungwa, etc, etc. Houve quem lhe chamasse situações localizadas, mas com todo o potencial de generalização e de inviabilização do país. Como não conseguimos negociar para evitar Muxunguas e outras situações, depois tivemos que negociar para a cessação das hostilidades. E em condições extremamente difíceis. Negociamos a cessação das hostilidades, mas, uma vez mais, não conseguimos pôr termo às raízes do problema. Em relação à sucessão na liderança da Frelimo, Teodato Unguana diz que é prática que o Presidente da República seja também Presidente do partido. O negociador do Acordo Geral de Paz diz ainda não ver razões para o atual Presidente do Partido Frelimo contrariar essa prática. Olha, eu não daria uma opinião tão pessoal como isso. Olharia para aquilo que é a existência da Frelimo, os princípios da Frelimo, foram sempre esses da unidade de poder. A primeira Constituição da nossa República, a Constituição de 75, dizia que o Presidente da República é o Presidente do Partido Frelimo, era na situação monopartidária. Mas quando passamos da situação monopartidária à situação multipartidária, este princípio da unidade do poder da Frelimo não foi diluído, sempre se manteve. De tal maneira que a Frelimo, mantendo-se sempre no poder, que nunca perdeu eleições, mas mudou de titulares, mudou de presidentes. A experiência aponta-nos como é que se resolve o problema. Como é que se resolveu? Quando o presidente Chissano cessou o mandato de Presidente da República, ele era Presidente do Partido Frelimo. E houve que proceder a essa transição. E ela procedeu-se da maneira mais pacífica que imaginar se possa. É por isso que hoje pensar que isso é um problema é inventar problema. Porque nem nos princípios, nem na prática da Frelimo, isso nunca existiu como problema. Portanto, é atermos aos princípios e atermos à maneira como nós praticamos, pusemos em prática esses princípios.
Portanto, eu não vejo nenhum problema. Então, considera que o presidente Guebuza tem que entregar o poder do partido ou a presidência do partido ao presidente da República, mesmo antes do Congresso? E considera haver ambiente dentro e consciência, sobretudo, no atual do presidente da República, no atual presidente do partido, em relação a esse aspecto? Eu não falei com o presidente do partido, não sei qual é a sua opinião. Eu estou a falar das normas que existem no partido, estou a falar da experiência de implementação dessas normas, e este é o argumento fundamental, a meu ver. Não vou analisar as questões em função das pessoas, da subjetividade das pessoas, a que é que isso nos pode levar? Não nos leva a lado nenhum. Portanto, aquilo que eu penso é que os órgãos próprios do partido que existem, eles vão tomar as decisões necessárias para resolver um problema que não é um problema, a não ser que nós inventemos como problema. O que foi público em relação ao presidente Chissano é que, por vontade própria, renunciou ao poder. Então, pode não haver vontade de renunciar no atual titular de cargo, neste caso o presidente Armando Emílio Guebuza. Renunciou, vamos lá ver. O presidente Chissano, em relação ao Estado, tinha a possibilidade de se recandidatar. E ele veio colocar a sua indisponibilidade. Não é verdade? Em relação à presidência do partido, ele era presidente do partido. E ele veio renunciar porque a existência, o desfazamento entre a presidência do partido e a presidência do Estado não obedecia ao princípio do poder unitário, que é o poder, que é o princípio à luz do qual, à sombra do qual a Frelimo foi instituído pela Frelimo, é a sombra do qual a Frelimo funcionou sempre. Portanto, ele aí agiu como um militante consequente com os princípios do partido. Agora, a questão que me está a colocar é que, mas alguém pode querer não agir em conformidade com esses princípios. Aí está a colocar um problema bicudo, um problema extremamente complexo. Por que é que alguém não haveria de querer? Bom, em todo caso, os órgãos competentes discutem se há algo que põe em causa princípios e normas do partido que têm sido interpretados e seguidos de determinada maneira. Então, esses órgãos têm que abordar isso e discutir a sério. A ser um ponto fundamental este, qual é a dificuldade do Partido Frelimo colocar nos seus estatutos? Bom, não me pergunte isso, eu nunca participei, de fato, na elaboração dos estatutos. Os estatutos, nós temos bons estatutos, mas não temos estatutos perfeitos. Esta é uma entrevista para acompanhar na íntegra, na segunda hora desta noite informativa. Gabriel Motice desvaloriza o debate sobre a campanha da Comissão Política da Frelimo contra as regiões autónomas. O ex-ministro Armando Guebuza e membro da delegação governamental no diálogo com a Renamo diz que não faz sentido isolar Filipe Nunes da Frelimo. O debate sobre os pronunciamentos de membros da Comissão Política da Frelimo, que ignoram os consensos alcançados entre o Presidente da República e o líder da Renamo, resvalou para as redes sociais. Foi num comentário ao post do jornalista Marcelo Moss sobre o assunto que Gabriel Motice defendeu aquilo que pode ser a ideia subjacente à campanha da Frelimo. O pior erro que um militante da Frelimo pode cometer é acreditar nessa peregrina ideia de que é muito melhor e superior do que a organização que o projetou. Filipe Nunes fora da Frelimo fica igual a Raul Domingos. No mesmo comentário, Gabriel Motice, que faz parte da delegação governamental no diálogo com a Renamo, diz que isolar o Presidente da República dos órgãos da Frelimo é neutralizá-lo a prazo. Nunes só é forte dentro da Frelimo. É estranho que até a Renamo, através dos seus mais destacados líderes, defenda a ideia de que o Presidente da República é muito melhor do que o seu partido. Ele acredita nisso? Questionou Motice. E voltamos à conversa com os nossos convidados. Samit Dambel, acompanhamos agora aquilo que é o posicionamento de Teodato Unguane, que durante muito tempo foi um dos homens fortes da Frelimo, a defender o fim desta bipolarização como forma de permitir que Filipe Nunes tenha poderes efetivos
e um espaço de manobra para governar à vontade. Como é que analisa este posicionamento vindo de uma figura com algum peso histórico? Bem, é um posicionamento próprio, não é? Individual, posso assim dizer para já, porque ainda não é uma decisão vinda de um órgão do partido a que ele pertence. Porém, eu prefiro pensar da seguinte maneira, é que os órgãos instituídos constitucionalmente, estou a falar da Presidência da República, estou a falar da Assembleia da República, são ambos órgãos independentes e soberanos por lei. Isto é, quer a Assembleia da República, quer a Presidência da República, podem tomar decisões de acordo com aquilo que lhes convém, daquilo que lhes parecer mais certo. Então, em contrapartida, temos uma instituição, entre aspas, que é o Partido Frelimo, em que quer o Presidente da República e quer os deputados da bancada parlamentar da Frelimo, nesse caso na Assembleia da República, têm a sua origem. Eles vêm de lá, estão lá em nome deste partido, queremos nós ou não, esta é a verdade. E o plano, quer de governação do presidente Guebuza, quer as ações de fiscalização da Assembleia da República, queremos nós ou não, são, a certa medida, ratificadas pelo partido. Então, com isso que eu quero dizer? Eu quero dizer que o que aconteceu por parte dos mandatários, na minha percepção, dos membros da Comissão Política, os representantes do Comitê Central das delegações, foi uma atividade político-partidária. Sim. Da mesma maneira que, por exemplo, tivemos o líder da Renamo a fazer uma atividade político-partidária, eu acredito que, em nome do pluralismo político, nada impede que a Frelimo também possa fazer o seu trabalho político-partidário. Este é o olhar para os partidos políticos, é uma atividade dos partidos políticos. Porém, temos uma atividade que é do Estado, que é o Presidente da República. Este podia ter algumas limitações enquanto chefe do Estado, enquanto chefe do governo, enquanto a pessoa que orientou o presidente da Renamo a fazer ou encontrar soluções dentro das instituições constitucionalmente estabelecidas. Então, também o mesmo ia falar se este discurso, por exemplo, viesse da bancada parlamentar da Frelimo. Não, este discurso vem a partir do partido político. O partido político pode ser um método de consulta aos seus eleitores, é uma maneira que encontraram de consultar os seus eleitores sobre essa ideia, porque a Assembleia da República vai ter que deliberar em volta desse assunto. Então, eu prefiro perceber nesse sentido. Agora, em relação ao posicionamento do senhor Teodato Nguana, isto mostra que, de facto, dentro do Partido Frelimo, como em qualquer outro partido, acredito que há debate de ideias, o que eu acho que é muito bom, não é? O presidente, atual presidente do Partido Frelimo, é o antigo chefe do Estado. Enquanto chefe do Estado, ele acumulava as funções quer do presidente do partido, quer do presidente da República, e isso facilitava, de certa maneira, no exercício de suas atividades. O atual chefe do Estado já não tem esse poder, tanto que é membro da Comissão Política por inerência de funções. Estamos a ver que o atual chefe do Estado tem limitações políticas para o exercício ou para a condução de certas negociações. Isso pode estar a acontecer. Okay. Porém, eu acho que é importante que deixemos as instituições do Estado, por um lado, e as instituições político-partidárias do outro lado. Fernando Gonçalves, o Samir Dambel diz que é uma atividade política do partido. Tendo em conta que este mesmo partido é maioria no Parlamento, como é que vê estes discursos, esta informação que a Comissão tem levado às províncias? Bom, olhamos primeiro... Particularmente por ser um assunto de que ainda não há matéria para discussão, para dizermos sim ou não. É válido ou não, não tendo matéria. Bom, primeiro, a primeira questão que devo aqui
observar é que Teodato Unguana é membro do Comitê Central da Frelimo. O Comitê Central da Frelimo, pelos estatutos do partido, é o mais alto órgão de tomada de decisões no partido entre congressos. Portanto, o que significa, e os membros do Comitê Central não são muitos, são menos de 200, o que significa logo a partida que há opiniões diferentes dentro deste órgão que é tão importante como é o Comitê Central. Agora, vamos a certos factos. O Presidente da República, que é chefe de Estado, olhando para a situação política do país, não é? E dentro das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição da República, uma delas é garantir a estabilidade do país. Entendeu que devia ter um encontro com o líder da Renamo. Eu penso que há um elemento de discórdia que opõe a Renamo e o governo. E essa discórdia pode conduzir a uma situação de conflito. A Renamo é ainda, infelizmente, devo sublinhar, um partido ainda armado. E qualquer ação, seja ela localizada, ou multilocalizada, ou generalizada, desestabiliza o país. E não está no interesse. O Presidente da República entende que é sua missão, não é? Fazer tudo quanto estiver ao seu alcance para impedir que isso aconteça. Então ele reúne-se com o líder da Renamo, e o líder da Renamo apresenta as suas inquietações, o Presidente da República acolhe as inquietações, mas aconselha o Presidente da Renamo a elaborar uma proposta de lei, ou uma proposta de anteprojeto de lei, para ser submetida à Assembleia da República. Um fórum próprio, sim. Ora, penso que há aqui uma emissão de sinais contraditórios e díspares quando membros, não é, da comissão política do partido a que o Presidente da República pertence, depois do Presidente da República ter tomado essa posição, há aqui uma disfuncionalidade quando membros da comissão política, não são membros quaisquer, são membros da comissão política, que é o órgão executivo do partido, saem a dizer que não, nós não vamos aceitar, que são membros da Assembleia da República, muitos deles. Portanto, porque nós ainda não temos o conteúdo desta proposta. A posição mais sensata, não é? Seria, nós estamos numa posição privilegiada que podemos discutir estas coisas dentro do partido ao mais alto nível, mas também estamos na Assembleia da República, onde, eventualmente, esta proposta, se chegar, seremos chamados a intervir. De alguma forma está-se a influenciar aquilo que pode ser o voto do povo, não é? Bom, eu não sei se... Não se está a escutar como deveria ser. Eu não sei se eles influenciam o voto do povo, porque o povo não vota nesta matéria. Se chegar a um referendo. Bom, se chegar a um referendo e se lá chegar, né? Porque ainda nem sequer temos uma lei aqui que regula como é que os referendos são conduzidos. Portanto, ainda há muito tempo para isso. Portanto, eu penso, só para sumarizar, eu não partilho da posição aqui do meu colega, de que eles também têm a liberdade de expressão, porque é um partido com responsabilidades especiais porque está no governo. E o Presidente da República, que é o chefe do governo, representa este partido. Portanto, estas pessoas não podem sair, não é? E emitir sinais totalmente diferentes e contraditórios daquilo que o Presidente da República está a fazer.
Não, que é uma deslealdade. Doutor Ferreira, esta fragilidade que Filipe Nhoça tem dentro do seu partido pode ou não fragilizar também a sua atuação como chefe de Estado? É natural. A fragilidade do Presidente da República pode denotar-se imediatamente na execução daquilo que pode ser o seu programa quinquenário. Uma das coisas que as pessoas ainda não verificaram com atenção é a relação que existe, portanto, que poderá existir e existe. Filipe Nhoça foi subordinado, quer dizer, prestava as contas ao presidente Armando Guebuza, que é atual presidente do partido. A inversão de papéis de que Filipe Nhoça agora vai ser superior em relação a Guebuza não é automático e nunca vai ser automático. A presença de Guebuza, mesmo na comissão política, no Comitê Central, tem um peso. É uma questão histórica, é um dado de facto. Quer dizer que, do ponto de vista espiritual, Guebuza vai ser sempre superior a Nhoça. Então, pode fazer sombra na tomada das decisões importantes quando ele quer se sentir efetivamente livre para tomar decisões fundamentais para o Estado. Para o Estado. Portanto, aqui é preciso efetivamente, eu estou relativamente de acordo com a entrevista que vimos de Teodato, Sim. que, sendo ele magistrado, mais alto magistrado da nação, acima dele não existe outro órgão, mas também ele esqueceu uma coisa que é importante. Nhoça não está simplesmente como um indivíduo isolado, está enquanto alguém que faz parte componente de um partido, de uma organização. E o espírito, os partidos políticos, nós sabemos isso nas partidocracias, nas ciências políticas, os partidos estão organizados dentro do qual grupo existe uma ideologia que movimenta aquele partido, o espírito que movimenta aquele partido. Nós vemos nos outros países partido dos verdes, os ambientalistas, os conservadores, os comunistas, os pró-sociais, os liberais, estão sempre uma alma dentro. E quem dá esta alma é o partido. Onde vai encontrar a alma? Vai encontrar dentro do partido. Onde ele já não é mais o chefe é o outro. Portanto, a relação, e como nós podemos ver em todos os países, quem é? Aqui não estamos a falar do chefe do Estado, estamos a falar do presidente do governo, que é do poder executivo, não necessariamente chefe do Estado. O chefe do Estado pode não ser e manter este poder executivo. Mas enquanto ter o poder executivo para maior liberdade, normalmente, em todos os países, praticamente, quem é chefe do executivo é imediatamente o chefe do partido. Mesmo seja para os parlamentaristas, os presidencialistas, semipresidencialistas, tem um peso muito grande dentro do partido, que é para poder influenciar as suas vontades e que as suas vontades sejam naturalmente aplicadas. O que estará a aprender Armando Guebuza, que até hoje não tenha seguido o caminho, por exemplo, do seu antecessor? Eu penso que se neste momento o partido precisar ainda de ensinamentos, de experiência, talvez possam ir buscar em Armando Guebuza, por causa também desse... Em italiano, talvez eu possa dizer melhor do que em português. Se chama isso de autorevolezza, diferente de autoridade. Quer dizer, uma capacidade de fazer-se sentir efetivamente dentro de um grupo. Eu penso que ele pode ainda ajudar, mas teria ajudado melhor, como assim fez o exemplo de Chissano, colocando-se do lado para ver este novo jovem com novo sangue, com nova visão, nova postura, nova mentalidade. E a Frelimo, eu penso que está a crescer exatamente por esta grande alternância ao poder dentro de si e se move como uma renovação, sangue que corre novo dentro deste partido. Temos que referir com autoridade também que o Partido Frelimo é uma das grandes organizações estruturalmente muito composta e consegue resolver com uma tal rapidez, mesmo que haja crise. É preciso ver que a história da Frelimo sempre teve crise, uma e outra crise desde os anos 60, 70, mas conseguiu sempre reverter a situação e recolocar-se e que o problema desaparece. Eu penso que este problema inicial vai ser resolvido. E a Frelimo tem esta grande
grande experiência, grande capacidade de ultrapassar qualquer problema e por isso é partido maior. Por quê? Porque está acima de todos os indivíduos que estão lá dentro. Está acima de Chissano, está acima de Guebuza, está acima de Nhonse, está acima... O partido tem, a seu momento, uma capacidade superior de ultrapassar isso. Agora, Nhonse sendo presidente da República, neste momento, uma certa possibilidade lhe deve ser dada para grandes decisões, para que ele não se sinta em constrangimento ou coação de poder decidir sobre, e não vai cumprir, senão as questões ligadas à Constituição da República, de que ele é o primeiro garante deste país. Samita Melo, um dos aspectos que vem marcando também este debate sobre os poderes de Filipe Nhonse vem de um alegado comentário do antigo ministro dos Transportes e Comunicações do governo de Armando Guebuza, Gabriel Moutice, que de uma forma sem tabus disse claramente que Filipe Nhonse sem a Frelimo é igual a um Raul Domingos. Como é que interpreta um posicionamento destes vindo de uma figura que até há pouco tempo era ministro do mesmo partido que elegeu o atual presidente da República? Bom, eu acho que há um bocadinho de exagero por parte do vice-chefe da delegação da Frelimo, do governo, às negociações. Porque comparar o chefe de Estado a Raul Domingo é definitivamente exagero e esses tipos de atitudes não devem continuar, não devem acontecer. Agora, eu quero perceber, se calhar, o que ele disse de maneira diferente. Eu quero... O próprio chefe de Estado, no primeiro encontro que teve com Afonso de Lhakama, ele disse que ia consultar o partido. Essa decisão que ele traz de orientar o presidente da Renamo a colocar o documento da Assembleia da República foi depois do primeiro encontro e ele ter dito que ia consultar o partido. Temos que procurar perceber isso. Eu estou a ver que conseguimos ver muitos problemas às vezes, mas eu não vejo tantos problemas aqui. Sim. O que eu vejo é que há uma necessidade dos órgãos funcionar dentro do estabelecido na lei. Não seria o chefe do Estado que, se calhar, ia tomar essa decisão de maneira unilateral. Parece que pretende-se que o presidente Nhonse, de forma autocrática, tome as decisões. Mas temos que perceber o presidente Nhonse como chefe de Estado, como chefe do governo, etc., etc., mas também temos que perceber que dentro desse próprio Estado temos outros órgãos soberanos. E esses órgãos soberanos devem funcionar dentro daquilo que está estabelecido na lei. E, para além disso, existe aquilo que chamamos de lobbies. A nível político, os partidos também vão fazendo os seus lobbies, vão fazendo os seus jogos de pressão. Isto por quê? Porque qualquer dos partidos que for a tomar decisão, que for a votar como vai votar na Assembleia da República, vai querer sentir um certo apoio popular na decisão que for a tomar na Assembleia da República. Sim. E esse apoio popular não vem apenas da decisão que toma na Assembleia da República. Vem das massas, vem da legitimidade da decisão que forem a tomar. Eu acredito que é em busca dessa legitimidade que a Frelimo envia os seus membros da Comissão Política para as províncias, etc., etc., para ir sentir o pulsar das coisas a nível de base, para, com base nisso, ir formulando também a sua posição. Porque a Frelimo não pode deixar a Renamo formular sozinha a sua posição, desenhar a sua proposta dentro do projeto e ela ficar na sombra da bananeira. Fernando Gonçalves, mesmo para terminarmos, de forma muito rápida, olhar para este posicionamento de Gabriel Moutice. Bom, primeiro dizer que seria uma grande inovação esta estratégia da Frelimo sair para ir colher subsídios do povo em antecipação a uma discussão que vai decorrer no Parlamento. Seria uma grande inovação, nunca aconteceu. Muitas leis controversas, incluindo o Código Penal, que merecia esse trato. A Frelimo não saiu para ir ouvir as sensibilidades do povo. Agiu dentro do mandato que lhe foi dado pelo povo. Portanto, seria uma grande inovação se isso acontecesse. Ou se estiver a acontecer, que esteja a acontecer, né? Agora, as palavras do Gabriel Moutice, penso eu que foram infelizes. O chefe do Estado é uma figura
que representa todo o povo moçambicano. Sim. Não é? É a única figura do país que é eleita por um único sufrágio. Os outros são eleitos parcialmente. E penso que é uma figura que merece o nosso respeito, e comparações com outras figuras, não sei porque que se escolheu o Raul Domingos, não sei porque que não se escolheu uma outra figura, mas nesta coisa da liberdade de expressão, as pessoas têm a liberdade de manifestarem o seu pensamento sem qualquer tipo de algemas na boca, mas eu pessoalmente acho que foi muito infeliz utilizar este exemplo. Podia ter utilizado outros exemplos e teria dito a mesma coisa por outras palavras. Dr. Ferreira, será que o sentimento de motice é apenas uma expressão de um posicionamento pessoal ou pode representar de alguma forma algumas correntes dentro do próprio partido? E pode ser também, é que muitas pessoas ainda do partido não estão convencidos, até agora, que Nhoussi é presidente efetivamente desta República. Este é o grande problema. Sim. Então, isso quer dizer que a própria Frelimo deve começar a fazer esta nova cultura e convencer-se de que Nhoussi é o novo presidente desta República. Isso porque o facto de Nhoussi ser presidente da República, sem ter sido líder do partido, enfraquece Nhoussi. Então, isso vai levar o seu tempo, paulatinamente e gradualmente, Nhoussi vai reconquistando os próprios membros da Frelimo, sem violência, orgulho. Eu penso que tem um caráter até excepcional e genial de conversar, de estar e de abrir-se. Vai conquistando e todos, pouco a pouco, nós vimos quando pela primeira vez apareceu um Papa que não era italiano, da Europa, apareceu de Polônia, todo mundo, algumas pessoas deixaram de ir à missa. Outros também, quando apareceu o Ratzinger, começaram a comparar este como cão alemão. E outros deixaram de ir à missa. Mesmo aqui, no Maputo, quando começaram a aparecer padres negros da zona, alguns deixaram de ir à missa, porque estavam acostumados que o padre era branco. Então, são coisas que dentro, portanto, da lógica, dentro do partido, vão começando a ganhar muita. E gradualmente, ele vai assumir com até grandeza, inteiramente, a direção que é, seja da Frelimo, assim como da nação, para melhor cumprir o seu mandato quinquenário. E esta primeira hora de noite informativa fica por aqui. Os nossos convidados foram os senhores Alberto Ferreira, Fernando Gonçalves e Sami Dambel. A todos, muito obrigado. Acompanhe a seguir, na segunda hora, a entrevista na íntegra com Teodato Unguana. Boa noite.